Mulheres brilhantes, muito boa noite. Tudo bem por aí? Espero que sim, espero que o feriado esteja muito lindo para vocês. E falando em feriado, eu queria aproveitar essa sexta-feira, que é a Sexta-feira da Paixão, para te dizer: sexta-feira é paixão e paixão de Cristo é o mesmo que sofrimento de Cristo. Hoje nós lembramos do sofrimento e morte de Cristo na cruz do Calvário. Hoje eu passei pela rua e vi uma procissão passando com uma pessoa representando Jesus Cristo toda ensanguentada com uma cruz nas costas. Eu olhei para aquela cena e fiquei pensando na minha postura diante da morte, na postura de muitas pessoas diante da morte, né? Quando a gente começa a falar em morte, em preparação para a morte, em auxílio funeral, em plano funeral, muitas pessoas fazem o sinal da cruz, quem é mais religioso, principalmente católico, e fala: Deus me livre. Certo, Deus pode te livrar hoje, mas um dia certamente ela virá. E ela não vem só uma vez na nossa vida, não, tá? Ela vem de várias formas diferentes. Ela vem da morte de uma pessoa que a gente gosta, ela vem quando a gente sofre algum luto pela morte de um pet, ou quando a gente precisa abrir mão de um emprego, de um ofício, ou quando a gente precisa abrir mão de alguma coisa que a gente não pode mais fazer por um motivo de saúde. Enfim, todas as mudanças na nossa vida trazem consigo morte e renascimento. Eu espero que vocês estejam me acompanhando. Eu quero que vocês guardem essa informação. Quando colocamos um ponto final e vamos guardar essa informação, tá, gente? Agora vamos para outra. Quando a gente vê uma pessoa magra, bonita, malhada na frente da TV, a gente pensa: nossa, eu queria tanto ter esse corpo. Essa pessoa, ela fez algumas coisas para conseguir esse corpo. E aí ela se dispôs a fazer. Acontece que se ela fizer só por um tempo e depois ela voltar a ter algumas atitudes que não são favoráveis a ela ter aquele corpo, ela vai deixar de ter aquele corpo invejável. Então a gente precisa de uma outra etapa antes do fazer. A gente precisa ser a pessoa que vai manter os hábitos de fazer determinada coisa, por exemplo, academia, musculação, dieta, visitas frequentes aos médicos, talvez algum procedimento estético, para poder ter aquele corpo. Então, ela precisa ser a pessoa que vai manter esses hábitos para poder ter aquele corpo pelo tempo, pelo resto da vida dela. Com pouca variação, né? Porque com a velhice vem a variação. Mas enfim, vocês entenderam o que eu quero dizer? Para alguém ter o corpo, ela precisa fazer coisas. E para ela fazer aquelas coisas de forma consistentemente, ela precisa ser a pessoa que vai ter aqueles hábitos. Isso é válido também para aparecer diante de câmeras. Mudança de hábito, para que isso se torne um hábito na nossa vida, precisa de consistência, precisa de acompanhamento, precisa de ambiência. Não vai ser com diquinhas e técnicas que isso muda. Como eu falei para vocês já, quando eu tomei a decisão de que a minha comunicação iria melhorar diante de câmeras e no palco, eu tratei de procurar cursos, mentoria e um acompanhamento e comunidades. E desde 2018 eu estou sempre com algum tipo de acompanhamento. Atualmente eu estou com 3 acompanhamentos. Então eu estou sempre sendo acompanhada de alguma pessoa que sabe mais do que eu, que me passa segurança para que eu possa fazer o que eu estou fazendo aqui. Inclusive, eu não sei se eu já comentei com vocês, mas esse grupo, ele nasceu por conta de um desafio. Eu fui desafiada por uma mentora minha a criar esse grupo. E aqui vocês estão. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu não vou trazer respostas prontas para vocês hoje, tá? Eu quero que vocês entendam que o ter uma comunicação clara, assertiva e encantadora diante de câmeras prevê que você faça coisas com frequência a ponto daquilo virar o hábito e você ser a pessoa que tem aqueles hábitos e faça com frequência
para que a sua comunicação cresça e apareça cada dia mais. E sim, a gente está falando de um jogo de adulto. Entenda, dentro de você ainda existe aquela criança de 1 ano, de 2 anos, de 3, de 4, de 5 anos, que teve momentos muito felizes, mas que também passou por traumas, e ela pode e vai influenciar muitas áreas da sua vida se você não tomar essa consciência. Mas existe dentro de você também uma adulta, e a atitude de aparecer diante de câmeras, de subir no palco, é a atitude da adulta que toma conhecimento do que quer, que decide, que vai subir no palco, que vai aparecer diante de câmeras, que vai aparecer e vai fazer. A que tomou a decisão de crescer e aparecer. Essa pessoa, ela precisa fazer os exercícios que eu faço aqui com consistência e entender que o preparo emocional, o preparo físico, o preparo intelectual para estar diante de câmeras, o tempo em que ela quiser ter uma comunicação assertiva, envolvente, magnética, ela vai precisar também ser a adulta que vai decidir estar sempre numa ambiência boa para que isso aconteça com qualidade, com um mentor bom para que ela se mantenha sempre fazendo os exercícios e não perdendo o rebolado, não se deixando envolver pela ambiência, por outras ambiências de pessoas que não querem a mesma coisa que a gente, entende? E eu quero trazer essa reflexão para você sobre morte e ressurreição. E o que a morte e a ressurreição tem a ver com ser, fazer e ter? Bom, para que você seja essa pessoa que aparece, que tem a comunicação clara, assertiva e envolvente, você vai ter que abrir mão de atitudes e outras coisas mais, porque a gente não pode ficar com um pé em cada canoa. E eu quero só colocar essa reflexão para você. A nossa vida é cheia de perdas e ganhos. A gente precisa decidir o que a gente quer e decidir o que a gente não quer. A indecisão, ela também é uma decisão. Então, se você passa o dia de hoje, por exemplo, pensando, eu queria ter o corpo daquela musa fitness, e não tomou a decisão de começar a sua dieta hoje você está decidindo que você não vai ter aquele corpo, que você no mínimo vai se manter com o seu corpo, ou ainda pior. Não fazer os exercícios que eu coloco aqui é a mesmo que tomar a decisão, mais uma vez, que você não vai ser a pessoa que vai crescer e aparecer. E essa decisão quem toma é a adulta, tá certo? Eu queria deixar essa reflexão para vocês sobre morte e ressurreição, sobre o que você vai tirar da sua vida, o que você vai deixar morrer na sua vida e o que você vai deixar nascer na sua vida, para que você se torne a pessoa que você quer ser. Tá bom? Eu deixo essa reflexão para vocês, um beijo no coração e até amanhã. Se esse áudio fez sentido para você, eu peço que você curta e compartilhe. E se você quiser também vencer a timidez, entre para o nosso grupo Cresça e Apareça. O link se encontra na descrição.